As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou o aviso amarelo até ao final desta quinta-feira, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, tendo em consideração a continuidade das condições atmosféricas adversas. Segundo o que está previsto, as próximas horas também serão de chuva persistente, por vezes forte. O vento será de sudoeste com rajadas até 85 km/h. Tudo indica que a precipitação seja uma realidade até 5 de abril, pelo menos, segundo o quadro de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas máximas irão oscilar entre os 15 e os 18 graus, enquanto as mínimas variam entre os 7 e os 9. Face a esta previsão, a Proteção Civil lembra a importância de ter em consideração um conjunto de comportamentos preventivos que podem garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente na estrada, ao adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de gelo nas vias, o não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos ou pavimento ou caixas de esgoto abertas e ter especial cuidado na permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade da queda de ramos ou árvores em locais de vento forte. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, voltou a reafirmar o apoio dos municípios da região à criação de um aeroporto no distrito de Santarém. O também presidente da Câmara de Abrantes referiu que os autarcas da região, mas também de outras regiões, estão unidos em torno do projeto. O autarca lembra que há uma comissão técnica que analisou as propostas, mas que a decisão será sempre política. Manuel Jorge Valamatos referiu ainda que a questão da coesão territorial é central neste processo e que seria grave ignorar o despovoamento que o interior do país vive. Há uma comissão técnica que avalia tecnicamente todo este propósito, mas há uma decisão política que tem que ser tomada. E nós estamos muito atentos, sempre tivemos. Não tem nada a ver com questões partidárias, tem a ver de facto com as decisões governamentais. Não tem nada a ver nem a chantagem política, nem faria sentido. Eu quero acreditar, quero confiar que no âmbito, e repara aquilo que eu vou dizer, no âmbito da justiça, do ponto de vista da coesão territorial, que se olhe com olhos para o aeroporto de Santarém. E esse despovoamento é uma coisa altamente grave com o país, e todos os países têm que saber trabalhar. Na verdade, há zonas altamente densas populacionalmente e há outras que depois têm outros problemas por verdadeiramente ficarem vazias. As nossas regiões, ouça, não é Abrantes, é o Médio Tejo, é Castelo, a Beira Baixa, o Alentejo. Ouça, todos nós precisamos de recuperar gente, de recuperar investimento. E depois eu não sei o avião se descola melhor ou se descola pior ou isto ou aquilo, mesmo com todo o respeito pelas questões ambientais, que é melhor, além tem aquela dificuldade. Mas há uma questão que é inultrapassável, que é esta questão da coesão territorial, por uma questão de justiça. E há aqui decisões políticas. E eu estou para ver, e eu acho que por uma questão de coesão territorial, o único projeto verdadeiramente capaz de responder a esse desafio é Santarém. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um total de 47 concertos estão este ano previstos para o Festival Bons Sons a realizar em agosto na aldeia de Sensoldos. Os pormenores com o António Feliciano. Está apresentado o cartaz da edição de 2024 do Festival Bons Sons, que regressa depois do interregno de um ano devido às obras de requalificação do Largo do Rossio, em Sensoldos, precisamente a aldeia que serve de palco. Um evento que merece total reconhecimento pelo trabalho voluntário em comunidade. Assim acontece naquela localidade da freguesia de Madalena e Bezelga, concelho de Tomar. De 8 a 11 de agosto comemoram-se 12 edições e 18 anos de festival e celebra-se a diversidade. Mais de 40 atuações musicais, entre concertos e DJ sets, e 2 espetáculos de dança, distribuídos por 9 palcos, com registro para a presença de nomes como Gisela João, Teresa Salgueiro, Valete, The Legendary Tigerman, entre muitos outros. A Hertz marcou presença na apresentação do cartaz, à altura em que Miguel Atalaia, da direção artística do Festival Bons Sons, se referiu a um evento que vive da ligação a uma comunidade composta por cerca de 700 pessoas, confessando-se orgulhoso pelo trabalho realizado no último ano, trabalho esse que, reforçou, é voluntário. E é sempre importante, principalmente pela matriz, pela identidade do festival,
trazer as pessoas ao lugar onde as coisas acontecem, principalmente porque este festival vive muito desta relação, desta ligação à comunidade que é sem soldos, coisas muito básicas sobre o Bons Sons. Enfim, é construído por uma comunidade, somos 700 pessoas de uma aldeia que voluntariamente trabalham ao longo de todo o ano para a construção do festival. A edição de 2024 não é exceção e temos muito orgulho no trabalho que vamos agora apresentar, que é o culminar de vários meses e, na verdade, mais do que meses, se calhar um ano de trabalho. Em 2023 não aconteceu o Bons Sons, exatamente porque aquilo que as obras de requalificação que dão um novo rosto à aldeia, não permitiram a realização do festival, mas de qualquer forma prepararam o Bons Sons para o Bons Sons e a aldeia para uma nova fase, que é termos um largo finalmente requalificado. Era um sonho antigo. Rita Freitas, vereadora na Câmara de Tomar, não deixou de elogiar a dinâmica associada ao festival, considerando que Sem Soldos e o Bons Sons têm a característica de respeitar tudo e todos, com a envolvência total da comunidade. Dar os parabéns por mais um ano e não quero deixar de pegar aqui num ponto que tu frisaste, que é a educação e de respeitarmos a individualidade de cada um. E eu acho que Sem Soldos e os Bons Sons fazem muito isso. Não é só respeitar a individualidade de cada um, mas é respeitarmos o próximo. O respeito por todos e por tudo aquilo que nos envolve, pela natureza, como tanto falaste, é extremamente importante. E vocês, além de serem um festival de música, é um festival que pretende, ou tem como também objetivo, envolver as famílias e sensibilizar para estas questões da natureza, estarmos todos mais em contacto, porque nós não respeitamos o próximo, não respeitamos o planeta onde vivemos, e isso cada vez mais se vê. Portanto, vocês estão de parabéns por continuarem esse mote. Rádio Hertz, informação. No ano em que se assinala os 50 anos do aniversário da Revolução do 25 de Abril de 74, o município de Vila Nova da Barquinha está a promover uma iniciativa de recolha documental com o objetivo de preservar esta memória histórica. A ação visa não apenas recordar os eventos que conduziram à Revolução dos Cravos, mas também documentar as experiências pessoais e as vivências relacionadas com esse período transformador da história de Portugal. Através da recolha de testemunhos, fotografias, cartazes, publicações, documentos e outras memórias, o município pretende compilar um arquivo abrangente e significativo que não só sirva como um tributo à coragem e determinação daqueles que lutaram pela liberdade, mas também como um recurso educativo valioso para as gerações futuras. Um relato da sociedade barquinhense na época da conquista da liberdade e da democracia. O fruto da recolha irá integrar uma exposição sobre o tema a realizar em abril em Vila Nova da Barquinha. Rádio Hertz, informação. No âmbito da Semana Santa e até domingo de Páscoa, 19 igrejas e capelas do Concelho de Sardual vão estar enfeitadas com tapetes de pétalas de flores. Este ano participam todas as capelas do Concelho, com a abertura oficial a realizar-se às 16 horas desta quinta-feira. Como refere o Presidente do município sardualense, Miguel Borges, ao longo dos próximos dias haverá ainda recriações teatrais, música e exposições alusivas à época, ao mesmo tempo que decorrem várias procissões, como a dos fogaréus, já na noite desta quinta-feira santa. Um dos momentos mais altos será a Quinta-feira Santa, quando, à meia da tarde, as capelas abrirão as portas para as pessoas as poderem visitar, com os fantásticos tapetes de flores feitos com os moradores de todas as capelas do Concelho. Este ano vão ser todas as capelas do Concelho que vão estar enfeitadas com tapetes de flores. E claro, depois à noite, depois da cerimónia do lava-pés, temos a procissão dos fogaréus, a procissão dos Senhores da Misericórdia, que é daquelas procissões que realmente não deixa ninguém indiferente, sendo crente ou não crente. E depois, claro, Sexta-feira Santa e a procissão da Ressurreição do Senhor depois no domingo de Páscoa, mas a parte de tudo isto temos a recriação da Paixão e Morte de Cristo pelo grupo Jetas no sábado à tarde. Haverá também um concerto de gospel, um grupo de gospel de Coimbra, e haverá no domingo de Páscoa também, vamos ter na Igreja Matriz um concerto de harpa
E o concerto da Filarmónica depois no sábado seguinte, na Pascoela, e porque no sábado seguinte, porque realmente a nossa Filarmónica tem um papel muito importante em toda a Semana Santa e todas as procissões que acompanha, e então adia uma semana aquilo que é o seu concerto, também num concerto que vai ser fantástico, juntamente com o Orfeão de Águeda. Depois também exposições, claro que uma exposição que nós temos no Centro Cultural, uma exposição fantástica do nosso património, aquele património que nem sempre está acessível e que as pessoas realmente agora têm a oportunidade de o ver com uma proximidade ímpar. ERT, informação na hora certa, diária e atualizada. O Serviço Nacional de Saúde, em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro, continua a promover o rastreio do cancro da mama na região. O rastreio está em curso até o próximo dia 1 de abril e decorre nos dias úteis das 9 às 13 e das 14 às 17h30 na unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro, localizada junto ao Centro de Saúde de Alcanena. Esta ação de base populacional concentra-se nas mulheres entre os 50 e os 69 anos de idade e visa a detecção precoce e eficaz da doença. A operacionalização do rastreio é assegurada por uma equipa técnica altamente especializada na área do cancro da mama. Além disso, são utilizados equipamentos digitais de última geração, proporcionando uma avaliação mais precisa e contribuindo para uma melhor qualidade do diagnóstico. As mulheres interessadas em realizar o rastreio e que cumpram o critério da idade devem dirigir-se à referida unidade móvel sem necessidade de marcação. O rastreio do cancro da mama representa uma oportunidade valiosa para as mulheres cuidarem da sua saúde e contribuírem ativamente para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. Rádio ERT, a primeira a informar. Foi inaugurado na Vila da Chamusca um novo centro de saúde. Utentes e profissionais passam a ter um espaço com mais dignidade e conforto. Os pormenores com o António Feliciano. Está concretizado um sonho com cerca de 2 dezenas de anos. Foi desta forma que Paulo Queimado, o presidente da Câmara da Chamusca, se referiu à inauguração do novo Centro de Saúde, estrutura situada no coração da vila, naquele que foi um investimento na ordem de 1.200.000 euros e que irá permitir atender mais de 11.000 pessoas. A obra foi assumida pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, enquanto o município cedeu o terreno para a construção da estrutura e ficou ainda responsável pelo projeto. Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, não escondeu a alegria face a um momento que considerou como histórico, até porque, reforçou, se cumpre um sonho com mais de 2 décadas. O autarca fala em maior dignidade e conforto a utentes e aos profissionais de saúde. É com uma alegria imensurável que me dirijo a todos vós hoje, neste que diria é um momento histórico para o Concelho da Chamusca. A inauguração desta nova unidade de saúde marca não apenas o culminar de um sonho acalentado há mais de 2 décadas, mas também o início de uma nova era na prestação de cuidados de saúde primários na nossa comunidade. Nesta infraestrutura passam a estar instaladas a nossa USF e o CC, conferindo uma maior dignidade e conforto, não só para a nossa população, mas também para os profissionais de saúde que dedicam aqui a sua vida a cuidar de todos nós. Ao longo dos anos foram centenas de profissionais que dedicaram o seu empenho, profissionalismo e sentido de serviço público, prestando cuidados de saúde na nossa comunidade. Saudosos são os tempos em que aqui no Concelho tínhamos hospital, com internamento, cirurgia, serviço de urgência 24 horas, serviço de radiologia, maternidade, centro de saúde, extensões de saúde nas vilas e em todas as aldeias do Concelho, e havia uma abundância de médicos que vieram para prestar os serviços na periferia, aqui na província. E por cá organizaram a sua vida. Mas os tempos mudaram e o país também mudou. E dentre tantos profissionais de saúde que por cá passaram, gostaria de destacar o grande impulsionador e fundador da Unidade de Saúde Familiar da Chamusca, o nosso saudoso Dr. Artur Barbosa. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, disse não ter dúvidas de que o Concelho da Chamusca fica muito bem servido, elogiando o papel da autarquia no desenrolar de um processo difícil, mas que agora se tornou real. Este é, de facto, um momento de festa e de celebração, não há dúvida nenhuma que a Chamusca fica muito bem servida, com um belíssimo equipamento, moderno, funcional, confortável, e isso é mérito, em larga medida,
do trabalho que a autarquia tem vindo a fazer, porque esta construção, mesmo antes de haver descentralização, a que o Sr. Presidente da Câmara se referiu, e eu também me referirei, mesmo antes da descentralização, já a Câmara Municipal da Chamusca tinha tomado a seu encargo a construção deste centro de saúde. Foi um processo com muitas dificuldades. Nós sabemos que às vezes é muito fácil criticar, mas os últimos anos têm sido anos muito difíceis, anos em que se combinou primeiro o efeito da pandemia, depois o efeito da inflação relacionada em parte com a quebra das cadeias logísticas, em parte com a guerra causada pela brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia, e tudo isto causou muitas perturbações e muitas dificuldades às obras públicas. Ainda por cima o país, durante aqueles anos da Troika, entre 2011 e 2015, tinha perdido muita capacidade produtiva na construção civil, e quando nós começamos a arrancar outra vez, verificamos muitos problemas. Bem, ao fim de algumas dificuldades, um empreiteiro que depois não tomou conta da obra, lá conseguimos levar isto a bom porto, e conseguimos levar isto a bom porto em larga medida, graças à iniciativa da Câmara Municipal da Chamusca, à persistência do Sr. Presidente da Câmara, que eu quero aqui, em nome do Serviço Nacional de Saúde, agradecer esta sua atitude e esta sua persistência. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município de Orem e a Nersan chegaram a acordo para a transferência da gestão do edifício da Startup Orem para a esfera municipal. O documento agora aprovado em sede de reunião de Câmara de 18 de março revoga o anterior contrato, mantendo a parceria de cooperação no quadro das funções e competências específicas de cada entidade, nomeadamente no apoio aos agentes económicos e, em particular, na atração e instalação de novos projetos empresariais no concelho. Prevê-se a curto prazo centralizar no edifício da Startup Orem os serviços municipais dedicados ao apoio aos empresários e à criação da empresa, nomeadamente o Espaço Empresa, Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, Incubadora de Empresa de Orem, Núcleo da Nersan de Orem, bem como o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Rádio Hertz, informação. Integrado nas festas do Concelho 2024, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, é já neste sábado, 30 de março, que se realiza o 34º Grande Prémio de Páscoa em Atletismo de Constância. Organizado pela Câmara Municipal, a prova, considerada um clássico da modalidade, é disputada na distância de 10 km, certificada pela Comissão Nacional de Estrada, Corta-Mato e Montanha, compartida pelas 10h25 e é aberta aos escalões de júniores, séniores e veteranos de ambos os sexos, disputando-se num traçado praticamente plano. A adaptação às exigências dos mais diversos participantes levaram à criação em 2010 da prova de caminhada e, em 2018, ao surgimento de um escalão específico para pessoas com deficiência. Simultaneamente ao Grande Prémio terá lugar então a 14ª caminhada, na distância de 5 km, prova sem classificação, ainda ao encontro de um cada vez maior número de praticantes desta modalidade. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta. A descentralização e delegação de competências nas autarquias locais foi uma das grandes conquistas da democracia. Ao longo das últimas décadas, temos assistido a uma mudança de atitude dos diversos responsáveis do Governo Central que já se faz sentir a diversos níveis da sociedade, quer na qualidade dos serviços prestados, quer na desburocratização dos procedimentos. Em Tomar, nos últimos tempos, é possível identificar duas situações que poderemos considerar exemplos do bom e do mau que se está a fazer no âmbito da delegação de competências ou na falta dela. A Mata Nacional de Sete Montes é um caso paradigmático de urgência de transferência de competências, mais concretamente do ICNF para o município de Tomar. O estado em que se encontra aquele espaço nobre de Tomar é inadmissível. É a imagem dos tomarenses e da cidade que sai prejudicada com a falta de cuidado da mata. Esta ideia sai ainda mais reforçada pelo facto de atualmente, já haverem funcionários do município a trabalhar na Mata dos Sete Montes, apesar de estarem limitados às autorizações do ICNF. Rapidamente, o município deve reivindicar a transferência. Outro exemplo, em minha opinião bom, é o reforço da delegação do município de Tomar para a União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, no que se refere à limpeza urbana e espaços verdes dentro da cidade. Esta iniciativa, já defendida pelo PSD na candidatura a esta freguesia em 2021, vai de encontro à real necessidade de limpeza e bem-estar dos cidadãos. Está mais que provado que a entidade mais próxima da população é quem melhor conhece e pode satisfazer as reais necessidades. Será o segundo ano que esta delegação terá lugar. No seguimento da experiência positiva anterior, esperamos que seja mais um passo na melhoria da qualidade do espaço público em Tomar. Neste reforço de áreas,
a passarem para a responsabilidade da Junta de Freguesia, ainda ficaram de fora algumas zonas ajardinadas na margem esquerda do Navão e todo o centro histórico. O que todos os tomarenses esperam é que a Junta de Freguesia cumpra o que está estabelecido no acordo, mas que o município cumpra também as suas obrigações nos espaços urbanos que ainda lhe restam para cuidar. Principalmente no centro histórico, nos últimos anos, a tarefa não tem sido bem desempenhada e graves problemas de limpeza continuam a subsistir. O desafio que o futuro coloca é o alargamento desta delegação de competências a toda a área da cidade, tendo como ambição tornar Tomar a cidade de jardim que um dia foi. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.